O que é e o que faz alguém que trabalha com desenvolvimento front-end? Eu sou o Gato Ferreira. Eu sou Vanessa Tonini. E Vanessa, conta pra gente, a pessoa que trabalha ou quer trabalhar com desenvolvimento front-end, o que ela efetivamente faz? Bom, desenvolvimento front-end é um nome super chique para alguém que desenvolve sites, faz páginas para a web. Então, é uma pessoa que vai trabalhar com algumas tecnologias base da web, por exemplo, o HTML, o CSS e o JavaScript. Então, a pessoa que é front-end tem que dominar minimamente essas três tecnologias para poder fazer um site, uma página para web, uma aplicação para web, né, um web app. Então, a pessoa que está assistindo esse vídeo aqui, ela está vendo esse vídeo dentro de uma página da web? Exatamente. Por exemplo, né, YouTube, Vimeo, todas as coisas que a gente usa através do navegador, todas as aplicações, todos os sites, né, são desenvolvidas por algum desenvolvedor ou desenvolvedora front-end. Né, são aplicações front-end. Então essa parte aqui em cima do site que tem a barra de busca do YouTube, essa parte do lado direito ou esquerdo meu agora que eu fiquei confuso, que tem os vídeos relacionados, né? A parte de baixo que tem os comentários. Toda essa parte então foi montada por alguém que trabalha com desenvolvimento front-end. Exatamente, né? E esse nome chique meio que surgiu ali nos meados de 2013, 2014, porque até então a gente dizia que a pessoa que fazia páginas era web designer ou webmaster, né? Que era a pessoa que cuidava, gerenciava do site todo, né? E aí assim que as tecnologias foram avançando um pouco mais, as tecnologias para o web, né? E a gente teve que também trabalhar com sites em outros contextos, não só para computadores, né? Acessando através do computador, mas através de um dispositivo móvel, um celular, uma televisão, uma geladeira, né? A famosa geladeira com internet. Esse termo de, não, mas eu não sou mais uma webmaster, um web designer, né? A gente já é uma pessoa que desenvolve aplicações, uma pessoa que é um software developer, né? Um desenvolvedor de software, desenvolvedora de software. E aí surgiu um termo mais chique para enquadrar melhor o que a gente faz ali no dia a dia. Entendi. E a pessoa que quer trabalhar com front-end, que quer começar a dar seus primeiros passos, o que você recomendaria para essa pessoa? Bom, primeiro de tudo é entender como a web funciona. Como que a web, sendo um serviço da internet, como que ela funciona através da rede. E tendo esse conhecimento básico de como que a web funciona, você começar a entender como construir uma página básica, estudar o HTML básico, né? Então ela pode procurar apostilas abertas sobre como começar a construir uma página com HTML, ver cursos online, né? Ou cursos presenciais, que tem bastante material e não é difícil. Você vai ver que é muito tranquilo você começar a trabalhar com HTML. E o HTML vai te dar uma base para construir ali uma informação que tenha algum sentido, algum significado. Você acha que é mais simples até do que começar a estudar programação com essas linguagens que o pessoal fala Java, C Sharp? Você acha que é mais fácil? Eu acho mais fácil, porque com HTML você não precisa aplicar lógica de programação. Você só simplesmente vai categorizando a informação. Por exemplo, aqui eu tenho o título principal da minha página, então eu marco esse título com uma tag. Eu tenho aqui a minha seção principal, então eu marco com uma section e assim vai. Você trabalha com categorização da informação. Claro que isso exige um pouco de conhecimento das possibilidades do HTML, aí você vai estudando, vai brincando. Tem portais, por exemplo, tem o MDN, que é o Mozilla Developers Network, que é um portal da Mozilla de conteúdo online com as tecnologias bases da web, né, que ensina o HTML, o CSS, JavaScript de uma maneira muito simples, uma linguagem muito fácil de entender, com conteúdo alimentado pela comunidade front-end, né? Então eu particularmente uso muito o MDN para aprender e recomendo muito. E lá você consegue ir conhecendo quais são as possibilidades para você montar uma página usando HTML. Porém, só o HTML, né? Não é suficiente. Não é o suficiente. Você vai ter um documento, né? Como se você tivesse criado um documento no Word e tá tudo lá, né? Tudo
título, né? O título do conteúdo, do documento. Você tem lá título nível 1, nível 2, você tem parágrafos, né? Você vai ter links. Mas uma página preto, branca e com links azuis não é muito interessante. Então a gente acaba tendo que aprender uma outra linguagem, que é o CSS, né? Então o CSS traz uma outra dimensão de como apresentar esse conteúdo dentro de uma página, de um documento de texto, que são os HTMLs. E aí você pode brincar com essas informações. Ah, eu quero colocar dentro de uma caixa rosa, quero que seja um fundo preto, quero colocar uma coisa que se movimenta quando eu passo o mouse em cima, não sei o quê. Tudo isso é adicionado com o CSS, que ele é capaz de modificar a apresentação do conteúdo da informação. Dá vida à página, né? Exatamente. Legal. E aí depois tem o JavaScript, E o JavaScript vem assim com uma coisa a também dar vida à página. Essa foi a primeira proposta do JavaScript. E aí o JavaScript também, aí entra já a linguagem de programação. Algumas pessoas talvez não conheçam muito bem o que uma desenvolvedora front-end faz, pensa, mas front-end não precisa saber lógica. Mas a linguagem de programação de JavaScript te obriga a saber um mínimo de lógica de programação. E aí, se você quiser trabalhar com JavaScript, é interessante você estudar a introdução à lógica de programação, porque aí você vai começar a ter condições, né, para conseguir fazer operações lógicas. Porque o HTML você tem apenas conteúdo categorizado, né? E o JavaScript consegue você adicionar alguma lógica nesse conteúdo. Ah, se a pessoa selecionou lá um filtro que eu quero ver só as notícias de tais categorias, ou você está numa loja, né, de produtos e você quer ver só os produtos da cor tal, então você está começando a modificar a lógica de ver um conteúdo. Então você precisa adicionar uma linguagem de programação para modificar aquele conteúdo do HTML. E não só modificar, mas como também trazer conteúdo de maneira dinâmica, né? O JavaScript é capaz de se conectar com o servidor, né? Com o servidor. Buscar informações de lá. Buscar informações de servidor que vai ter lá um banco de dados, né? Com, sei lá, produtos. E aí vai carregar aqueles produtos com base à interação. Então ele dá vida na questão principalmente de carregar de conteúdo dinâmico, de montar o HTML dinamicamente de acordo com a interação do usuário, de acordo com que o usuário vai navegando e vai trabalhando na página. Legal. Agora, uma coisa bacana do front-end é que tem muitos lugares para se aprender e também tem muitas comunidades, né? Exato. Comunidades, eventos, né? O pessoal do Brasil JS tem um canal aí no YouTube, pessoal bem legal. E mercado de trabalho também é bem grande, né? Muito aquecido. A gente que acaba... Eu, por exemplo, já trabalho com front-end há muitos anos, tenho alguma experiência, assim, considerável, né? Então, assim, acaba que vem muita gente me oferecer vaga ou perguntar, tipo, por acaso você quer? Eu falei, já meio sabendo que não, né? Mas, me indica alguém, né? Então, tem muita vaga para a área de desenvolvimento front-end, para trabalhar com JavaScript. E o mais legal é que o JavaScript é uma linguagem tão versátil que também existe a possibilidade de você aplicar isso no lado servidor, né? No lado do servidor web. Então, no momento que você aprende JavaScript, é muito fácil você se tornar uma pessoa que desenvolve para as duas camadas da web, que é o front-end e o back-end, né? Você consegue ter essa versatilidade como desenvolvedor ou desenvolvedora. Então, o mercado de trabalho para quem trabalha com JavaScript e também com HTML e CSS é muito aquecido. Sim, hoje todo mundo que me pergunta, Vanessa, como começar? Né, com o mundo de programação, tem tantas linguagens, eu sempre, claro, minha paixão é JavaScript. Sim. Bom, se você trabalha com front-end e tem alguma experiência legal para contar com a gente, se de repente você usa alguma tecnologia diferente da que a gente falou, acho meio difícil, né? Mas será que tem? Tem os derivados, né? Os derivados, então, as tecnologias raiz da web, HTML, CSS, JavaScript, e aí
tem os frameworks, né? Os tem frameworks. bibliotecas de CSS que traz um monte de estilos já prontos para você, né? É muito difícil às vezes eu pensar como deixar um site bonito, né? Então alguém já pensou em um monte de coisa pronta, você só adiciona lá o arquivo de CSS e aí seu site já fica bonito do nada, né? Usando o Bootstrap, a Foundation, vários frameworks de CSS. De HTML, tem muita gente que acha que é burocrático escrever HTML, tem muita regrinha, a sintaxe do HTML. Algumas pessoas acham pesadas, poderia ser um pouquinho mais suave, então existem frameworks que você usa outra linguagem, ela compila e vira um HTML, por exemplo, o Jade, né, o Jade. E do JavaScript, aí... Infinito frameworks JavaScript, né? Bibliotecas para você fazer efeitos dinâmicos, né? Fazer carregamento de conteúdo dinâmico de maneira mais performática, para fazer as famosas SPAs, né? Single Page Application. Assim, aprende a base, aprende HTML, CSS, JavaScript, e aí quando você pegar alguma biblioteca que é derivado, né, disso, porque assim, a base tem que ser a base. As bibliotecas, elas te trazem umas outras abordagens para te dar mais produtividade, para desenvolver, às vezes, uma aplicação muito grande, uma página muito grande, né? Então, você aprendendo a base, quando você pega qualquer biblioteca desses frameworks, você consegue aprender muito rápido, né? A gente tem uma apostila gratuita sobre HTML, CSS e JavaScript, vamos deixar aí na descrição desse vídeo. E se você tiver alguma dúvida sobre desenvolvimento front-end, deixa aí nos comentários e sua sugestão para um próximo vídeo sobre front-end com a Vanessa. É isso aí, se vocês tiverem aí assuntos que vocês gostariam de saber um pouco mais sobre front-end, como é a carreira, né, o que dá para fazer, quais são as possibilidades, né? Então, desde que saiu aí as novidades do HTML5 em 2013, 2014, 2015, ali saíram muitas coisas, a web se tornou uma galáxia enorme, com infinitas possibilidades. Um universo. Cadê a manopla? Eu ia falar, nós vamos conquistar essa galáxia. E aí, vamos começar a estudar desenvolvimento front-end? Acesse alura.com.br/promoção/hipsterstube e matricule-se com 10% de desconto em nosso site e tenha acesso a mais de 800 cursos, além dos cursos de desenvolvimento front-end.